E aí pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de volta para mais dicas sobre arte para serigrafia. Observando os comentários que foram deixados aí, notei que as dúvidas que estão surgindo são bem relevantes com relação a nem tanto a arte em si, mas ao processo de revelação e pintura da mesma. A dica que eu dou para vocês é a seguinte: se vocês vão trabalhar com estampas onde a tela vai ficar salva, uma loja virtual, uma loja física, que vocês vão deixar as telas salvas para ficar pintando, usando elas posteriormente, o que eu recomendo a vocês é trabalhar com imagens chapadas, principalmente para quem está começando e para quem vai usar tinta base d'água. Por quê? Quando você trabalha com retículas e com tinta base d'água, a tendência dessa tela entupir é muito grande. Se você não souber limpar, tirar os resíduos de tinta, ou não conseguir tirar os resíduos de tinta dessa tela base d'água, vai entupir. As primeiras estampas vão sair bem legais, porém as próximas podem ter entupimento e o detalhamento da imagem vai sair, vai perder o detalhamento da imagem, porque a base d'água ela tem essa questão, que ela entope com facilidade, principalmente a tinta preta. Ela entope se você não souber limpar direito, e às vezes você limpando direito ela entope as retículas e você perde detalhamento nessa imagem. A não ser que você fosse trabalhar com plastisol, aí você não ia ter problema com entupimento, vocês podiam guardar a tela tranquilo, mas plastisol é muito mais complicado para quem está começando. Para quem está começando, eu indico base d'água para vocês ir se familiarizando com esse processo. Então, com esse tema aí, pensando nesse tema, eu fiz uma imagem aqui, duas imagens, né? Para vocês que estão começando, ou seja, uma imagem chapada. Por exemplo, aqui eu fiz uma pequena montagem aqui com essa imagem. Coloquei esse nome aqui em cima, esse outro aqui embaixo. Inventei, né? Saí montando aqui e inventei. O que é que eu quero que vocês vejam aqui? Que essa imagem, ela está totalmente chapada. Já vou mostrar como é ela como original, né? Sem ser chapada. Essa imagem, ela está totalmente chapada. Você observa aqui. Todos os canais estão chapados. Eu chamo isso de multicamada. Esse processo aqui eu chamo de multicamada. Eu pego a imagem, transformo ela em camadas, geralmente branco e cinza, branco, dois cinza, um preto ou colorido, como vocês estão vendo aqui. Então aqui está a cor da pele totalmente chapada, o branco chapado, o azul, o vermelho e o amarelo. O que é que eu ganho com isso? A imagem estando chapada, dificilmente ela vai entupir quando eu limpar, tirar os resíduos de tinta e guardar essa tela. Dificilmente ela vai entupir porque ela está toda chapada. Inclusive posso trabalhar com um nalho mais aberto aqui, um nalho 55 por exemplo, que eu não vou ter problema, dificilmente eu vou ter problema de entupimento aqui. Para mim entupir uma tela chapada desse jeito, eu tenho que fazer um serviço bem grosseiro, né? Então aqui vocês observem, tudo bem que a imagem não fica com uma qualidade como uma retícula, mas fica bem legal também. Fica bem diferente, assim, bem legal para quem está começando. E é bom trabalhar com imagem chapada, porque você tanto vai ser fácil revelar, como vai ser fácil você guardar essas telas para usar posteriormente. Então tá aqui, Superman, totalmente chapado, multicamadas, transformei a imagem em multicamadas. E vocês veem que tem um resultado legal. Se eu fosse fazer essa imagem em retícula, como seria? Tenho aqui ele reticulado. Pronto, aqui é a imagem reticulada. Vocês observem
a qualidade, né, dos detalhes são bem melhor. Vocês observam aqui, ó, qualidade bem melhor da imagem. Fica bonito também. Porém, é um estilo. Vamos dizer que isso aqui é um estilo, aquele ali é outro estilo. Tem pessoas que gostam de imagens mais detalhadas e tem pessoas que gostam de imagens mais chapadas. É um estilo. Para vocês que estão começando, eu recomendo esse estilo porque eu sei a dor de cabeça que dá você guardar uma imagem reticulada. Aqui a gente tem um simulado. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cores. 7 telas. Imagina você tá lá no processo de impressão. Você vai imprimir 200 camisas dessa daqui para vender. Aí você tá lá no processo de impressão e essas telas lá paradas. Se você não tiver cuidado com o vento, bater vento na tela, a tela não pode ficar condicionada em um local que tem vento. Não pode passar vento, porque o vento bate embaixo da tela e resseca a tinta que tem ali quando a gente cobre e consecutivamente entope. Quando a gente vai ter uma tiragem alta de 100 a 200 camisas, a tendência da tinta é secar na tela, principalmente a tinta branca, o preto e algumas cores que a gente faz, né, manualmente. Ela começa a encrostar. Você vai dando, ela vai encrostando. Então, aquelas partes que encrosta, se você não tiver muito cuidado, não fizer uma limpeza, até antes mesmo do processo terminar, ela pode entupir os pontos e não abrir mais. Aí você perde a revelação do pele, do amarelo ou do vermelho e a imagem perde em qualidade. Se você trabalhar com plastisol, você não tem esse problema. Mas plastisol, para quem está começando, é mais complicado. Eu recomendo a gente trabalhar no começo com base d'água, pegando a manha, pegando o jeito, para depois ir para o plastisol. Até porque o plastisol exige uma estrutura maior para curar essa tinta. Então, aqui é um simulado, tem 7 cores. Aqui, ó, uma base cinza que eu criei. Uma base cinza. Adoro essa base cinza porque ela dá um efeito bem legal. O branco, pele, amarelo, vermelho, azul claro e azul escuro. Bom, fica legal, fica. Mas se você for botar isso aqui para rodar em grande quantidade, você vai ter muita dor de cabeça, principalmente se você trabalhar com a base d'água e um nalho fechado. Porque algumas cores aqui você poderia usar o 77 ou o 60. Para base cinza você poderia usar até um 55. Porém o problema é as retículas. As retículas geradas nessa arte em si, ela foi de 45. Foi de 45. E mesmo assim corre um grande risco de entupir. Imagina uma retícula maior, 50, 60 e por aí vai. Então fica bonito, mas para quem está começando, você tem essa outra opção aqui que é o multicamada, onde você pega a imagem, transforma ela numa imagem chapada, ou seja, você transforma cada cor numa imagem chapada e revela tranquilo. Não, dificilmente isso aqui vai entupir quando você estiver pintando, entendeu? Se entupir é fácil de você passar uma buchinha embaixo, desentupir, e é fácil de você limpar a tela. E você vai ter também qualquer imagem você pode transformar num multicamadas, assim como eu fiz. Qualquer imagem, você tendo um pouco de paciência e tendo a técnica correta, você transforma em uma multicamada. Então eu queria passar essa dica para vocês. Tá começando agora, procure trabalhar com imagem chapada. Quando a gente está começando, aparece muito serviço de supermercado, fardamento, essas coisas. Geralmente as imagens são chapadas. Mas para você trabalhar com loja virtual ou loja física, para guardar as telas, é interessante você trabalhar com imagem chapada por conta disso. Que a tela, ela em retículas, tem uma grande facilidade de entupimento. Então a dica que eu queria dar para vocês era essa. Procurar trabalhar com imagens chapadas
no começo. Criar umas estampas bem legal, dá para criar. Nem sempre o que a gente acha feio é feio. Muitas vezes as pessoas gostam, acham bonito, fica bem legal, até mais do que se a gente fosse fazer uma imagem reticulada, cheia de detalhes, e que vai dar um trabalho peso para quem vai fazer.